se existe uma cidade hoje chamada São João del Rei, que tem aí consegue aí abrigar 90 e poucas mil pessoas, quase 100 mil, e a gente é o que é, com essas características arquitetônicas, etc., a gente deve à Serra do Lenheiro. Mas a Serra do Lenheiro, meu envolvimento com ela é algo que vem desde a infância, porque a gente, criança, utilizava a Serra do Lenheiro como área de entretenimento. Então, ali que a gente ia passear, nadar, essas coisas. E é a hora do Lenheiro chegou, que é a hora de preservar memórias esquecidas da Serra Lenheiro. Para mim, é a maior presença da conexão humano-divino. Falta um pertencimento, eles conhecem, mas falta um amor maior pelo espaço onde eles estão e que faz parte do nosso contexto da cidade de São João del Rei. Quanto mais pessoas, mais ideias a gente quer que todo mundo venha para somar, para tentar melhorar essa situação. O humano e a serra estão aqui muito antes de São João. E São João é cria da Serra do Lenheiro, porque assim, o ouro que saiu dela, as águas que foram usadas para lavar o ouro achado em outros lugares, é inexplicável. E fora que o nome dela já sugere uma função muito importante que ela teve por muito tempo, né? Que é Lenheiro. Na Serra do Lenheiro tem marcas de gerações de humanos de várias procedências ali naquele lugar. Então, assim, ela te diz, sem ter uma palavra escrita, ela te fala muito sobre mineração, sobre escravidão no Brasil, no período colonial e imperial, fala muito sobre a vida do cotidiano das pessoas, hoje, ontem, no passado. Ela fala muito sobre o modo de viver das pessoas, então, assim, o próprio nome, né, Lenheiro. Então, assim, as pessoas dependeram daquele lugar para energia, para cozinhar, para o básico. O tombamento, ele traz mais um olhar para ajudar aí na conservação da serra, né? Porque existia o Parque Nacional, ou o Parque Municipal da Serra do Lenheiro, mas ele é uma parte ínfima do parque. A partir do momento que há o tombamento, além do Conselho de Meio Ambiente, passa a atuar também o Conselho de Patrimônio Histórico. É mais uma instância para receber demandas, né, para receber denúncias de coisa, etc. Mas, assim, já tem um tombamento desde 1988, que era só paisagístico, mas na prática era muito pouco, quase nada. Já por conhecer a serra, né, também fazia um reconhecimento de terreno naquele período. Então a serra já tem uma afinidade na área turística mesmo, assim, desde 1984. A demanda da serra é bem grande. As pessoas fazem a Serra do Lenheiro e fazem a Serra de São José. Então elas vão fazer uma ligação entre uma e outra. Quem conhece de lá quer conhecer de cá, quem conhece de cá quer conhecer de lá. O que a gente acha muito interessante de pessoas que a gente traz como turistas é que quando eles saem, né, do seu meio ambiente, São Paulo, Rio de Janeiro, alguma capital que seja, muitos deles quando chegam nesse ambiente de serra, e eles muitas das vezes eles começam do nada, quando a gente conversando sobre esse espaço, o período que ela foi, né, desde os primórdios, como ela foi estar desse jeito, muitos até choram, então até chega a emocionar a gente, porque eles vivem num ambiente de correria e passam a viver num ambiente que a natureza propicia tudo aquilo que ele não tem na cidade, então eles se emocionam. Então
a emoção de turistas assim relacionado à serra é muito interessante. O botânico Santos Hilaire, que passa aqui no século XIX, na Serra do Lenheiro, ele vai fazendo uma catalogação de imensas e várias ervas e plantas que curam. Entre elas, a mais curiosa, né, que a gente acha, é a chamada tiborna ou pau de leite, que segundo o relato de viajantes europeus, ela curava a peçonha de uma serpente. Então a pessoa que era ofendida por uma cobra, aquela erva fazia a cura. Então nós temos também a erva que é a chamada congonha, que vem do tupi, cogoi, o que alimenta, o que sustenta, que serve para o coração e para os rins. Aí você vai ter a puaia, que pode ser um dos primeiros remédios em estudos, que pode também estar impedindo a força do câncer, que nós chamamos de amendoim do campo. E além de outras vegetais que você pode estar usando, que corta o chamado vitiligo, impede que ele vá para a frente, que vem a ser o cipó de São João. Então a serra, além de nos dar de tudo, por isso que eu chamo que ela é a mãe de São João do Rei. O ano passado, nesta época, a gente já tinha combatido praticamente 30 incêndios. Esse ano, muito menos, foram uns 2, 3. Mas a gente faz o curso justamente de formar as pessoas que, assim, estão formando agora. Se tiver fogo amanhã ou depois da manhã, já são chamados, obviamente, que eles vão estar sendo acompanhados de brigadistas que já estão mais tempo aqui. Todo mundo associa que o brigadista, obrigatoriamente, ele é combatente de incêndio. E isso também faz parte. Né? Mas a gente não se resume a isso, não. Parte de educação ambiental, campanhas, é uma coisa que... Né, então, porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho condição física de participar da brigada, como é que eu vou apagar incêndios, tal. Porque o combate é uma coisa que ela é extenuante, ela exige muito, né? Às vezes você vai ter que andar até lá no alto para começar a apagar um fogo. Então, você tem que estar bem fisicamente, isso não se nega isso. Mas tem tanta coisa que dá para fazer, tanta coisa, né? Em junho, na época do inverno, nós fomos fazer uma caminhada com alguns amigos. Essa caminhada foi capitaneada pelo professor Antônio Caio Sobrinho, e aí despertou a curiosidade, porque ao longo do caminho que ele passou, nós fomos vendo uma quantidade de elementos, de estruturas importantes. E aí a gente começou a ter um monte de discussão, e dali para frente já começamos a pesquisa. Sem uma pretensão de ser um dossiê, sem pretensão de ser nem livro. A gente simplesmente foi fazendo levantamento de dados. Muros de pedras, vetas, as paisagens. A gente foi registrando tudo, com desenhos, com fotografias. Começamos a buscar leituras e fomos construindo alguma coisa. Lá pelas tantas, nós resolvimos construir com isso um guia de campo, uma espécie de um roteiro para turismo, onde você, ao passar por uma trilha, você encontraria uma cachoeira, uma construção, uma ruína, qualquer coisa assim. A partir de 2015 foi um ano de virada, um período em que a Serra do Lengueiro estava passando por grandes ameaças, né, como até hoje passa, mas naquela época estava muito crítico a situação, e nós percebemos que a Serra do Lengueiro não precisava de um roteiro turístico, não. Ela precisava de um documento, né,
que desse embasamento para um processo de preservação. E aí, então, começa a aderir outras forças, outras frentes de pessoas que ajudaram na construção do dossiê até então. A gente já tinha muita coisa levantada e aí começa a aderir. O meu filho, que é o Iago Passarelli, que já me acompanhava desde pequenininho, aí ele envolve cada vez mais. A minha mulher, Betânia, o nosso amigo Edmilson Salles, o geógrafo Arlon Ferreira. Então essas pessoas vão construindo uma equipe que acaba por concluir esse formato de dossiê. Sempre se focou muito em um determinado sítio arqueológico, que é aquele que está na área militar, né? Que é muito evidente, é aquele que tem recebido ao longo dos anos licitação. Só que é preciso destacar que, além dele, nós temos outros dois na Serra. A Serra tem 3 sítios de pintura rupestre, né? A princípio tem sido demonstrado que eles pertencem à tradição Planalto, como se chama, né? E ninguém fez ainda um estudo de datação dessas pinturas, tá ok? Datação mesmo, tecnicamente falando. Que existe uma estimativa que ele seja da área do período do Holoceno Médio. Habitualmente se tem dito, e observe sem uma comprovação clara, mas atualmente se tem situado essas pinturas rupestres em torno de 6 mil anos. É claro que se fizer uma datação pode dar um pouco menos, um pouco mais, né? Pode dar uma diferença aí. Mas até que se pesquise é o que tem sido dito aí. E agora, a parte que eu acho que, assim, que é mais para mim, que mais me envolve quando eu vou lá, é os pássaros. Porque é música, né? A gente mexe com música, então a gente senta lá, fica ouvindo os pássaros, se comunicando com outros, João Bobo, né? Siriema, Jaguarundi, enfim, a gente fica ouvindo, né, os sons desses animais, desses pássaros. E é barulho da água, né? Da cachoeira, né? Aquilo ali é muito enriquecedor para a alma da gente. O morro das almas, das águas do mato assombrado, águas frias dos vales picas, as encostas das almas. Água limpa. Agora, hoje, eu me sinto assim envolvido com esse trabalho da Serra, onde a gente já fez alguns clipes e fizemos aí mais de 20 músicas. Dentro dos rituais paralitúrgicos que a gente tem a oportunidade de participar, normalmente as procissões, elas são feitas na parte urbana, né? Então, quando a gente tira isso de dentro da igreja e leva para fora, eu acho que é um passo importante que a gente dá. Estando na Serra, tem mais do que uma representação diferente, creio eu, porque a gente medita Via Sacra, que são os passos de Cristo subindo até o Calvário, em direção do Calvário. Então, essa sensação de estar subindo a serra, parece que a gente está sentindo um pouco mais daquilo que Cristo, né, passou por nós. Que a gente reconheça de fato a serra como um patrimônio de todos, né? Todos nós sanjoanenses, todos nós que, mesmo que não sejamos nascidos aqui na cidade, mas se aqui estamos, né? Que a gente tire proveito desse bem maior. Agora é um momento muito importante dessa preservação desse parque. Eu acho que a gente tem que ter essas oportunidades de falar sobre a Serra. Tem que surgir por aí seminários sobre a Serra do Lenheiro, fóruns sobre a Serra do Lenheiro, publicações, reportagens, ensaios fotográficos, exposições de arte referente à Serra, concurso de poesia sobre a Serra, concurso de redação sobre a Serra, 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 Serra. E falando disso maciçamente, para ir criando esse mecanismo de entendimento, de consciência, né? E desenvolvendo, aguçando esse senso de identidade e pertencimento para a Serra. Hoje, pelo esse mundo todo globalizado, de tantos conhecimentos digitais, mas o conhecimento que é o mais importante, que é cuidar da natureza, ainda está ficando aquém. Então, que as pessoas, né, que unam o conhecimento
da forma cibernética, mas também que conheçam também façam um reconhecimento melhor sobre o nosso planeta, sobre a nossa biosfera, porque, sendo assim, unindo um conhecimento da área da informática, um conhecimento com a área das montanhas, das serras, da biosfera. E isso vai fazer com que o mundo caminhe e a população continue aí caminhando por séculos e séculos e chegue num consenso total, que é a humanidade unida em prol do planeta.